pessoal, tudo bem? Vocês estão gostando da nossa novela mexicana? Então, hoje é o último capítulo. Você tem uma musiquinha assim de entrada, né? Eu não tenho nem título. Bom, enfim. Quarta-feira eu não pude postar porque eu tava podre de cansado, não tinha tempo pra gravar vídeo e nem ideia. Bom, isso é de menos, mas tá, a gente tem que improvisar, né? Eu tô aqui improvisando, não escrevi nada. É porque eu tava trabalhando e hoje é minha folga e eu tenho que me acostumar com o ritmo, né? Eu não tava acostumada ainda, mas essa semana eu acho que quarta-feira vai estar pra eu postar o vídeo, certinho. Então, vamos continuar a história, hoje é o último capítulo. Bom, como vocês sabem, a Bruna contou o capítulo anterior que a Adele e a Al estavam lá se embebedando no banheiro, e daí a Al contou que o pai do filho dela é o Digo, e que é o namorado da Lívia e o ex-namorado da Nanuxa. Então, a Lívia estava lá, bem faceirinha, indo para o banheiro da escola, e daí ela começou a ouvir a conversa lá, falando dela e não sei o que. Daí a Al estava falando, neste momento, estava falando assim: não, porque eu não posso falar pra Lívia, porque ela é minha melhor amiga e não sei mais o que. E aí a Lívia ficou intrigada. Por que ela disse isso? O que ela não pode contar? E foi aí que a Lívia, a Lívia entrou no banheiro e perguntou pra Al: mas o que você não pode me contar? Então a Al, como já estava bêbada e tal, a Adele também, as duas estavam lá meio assim. "Ugh". E daí ela acabou contando tudo pra Lívia, entendeu? Porque ela tava meio sem noção já. Só que, tipo, sabe como o bêbado fala a verdade. E ela foi lá e contou tudo. Aí a Lívia: mas como é que tu pôde fazer isso comigo? Não sei o quê. Porque eu sempre te apoiei em tudo. Nem pra contar os teus segredos, nem pra abrir o meu olho sobre as pessoas que eu conheço. Aí ela começou a chorar e foi embora. Aí as duas, meio sem noção, assim, ficaram lá. Ficaram lá ainda no banheiro, tiradas no chão lá, uma garrafa de vodka lá. Então a Lívia, no caminho, ela encontrou a Anuxa, só que, tipo, elas não são muito amigas, então a Anuxa ficou só olhando, assim, nem falou com ela. E depois ela encontrou o Digo. E o Digo, que também não sabia de nada desse filho, sabe? Como ele fez, ele sabia, mas não sabia que a Al tinha um filho dele. Aí a Lívia encontrou o Digo e ela achava que ele sabia da história. Então, ela brigou muito, 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 muito com ele. E daí ela foi embora chorando. Só que ele ficou boiando. E aí ele foi perguntar pra Anuxa o que tinha acontecido. Porque ele percebeu que aquelas duas lá estavam mais pra lá do que pra cá. A Adele e a Al estavam bêbadas, não sei o quê. E daí, que elas estavam saindo do banheiro já, né? E dava pra ver elas. Óbvio que ele não ia entrar no banheiro feminino. E daí ele disse: não, eu não vou perguntar pra aquelas duas, são duas doidas. Aí ele foi perguntar pra Anuxa o que tinha acontecido. E a Anuxa, né, como era apaixonada por ele, não sei o quê, ela ficou lá, eu não sei o que aconteceu, mas se tu precisar de apoio, eu tô aqui. E daí eles ficaram lá conversando um bom tempo, até que a Lívia pensou bastante na situação e percebeu que realmente o Diego não sabia da história. Porque senão ele ia contar pra ela, porque ela confiava muito nele. Então ela voltou, e daí quando ela voltou, a Nuxa estava agarrando ele, porque ela gostava dele, entendeu? E ela estava se aproveitando da situação. Aí a Lívia ficou pior ainda, ficou mais pé da vida. E daí ela não sabia com quem tirar satisfação para saber realmente se aquela história era verdade ou não. Aí então ela foi pro banheiro, né? Chorou, que lugar de mulher chorar quando tá na escola é um banheiro feminino. Então, aí na hora da saída da escola, estavam todos saindo, né? As duas bêbadas estavam saindo, o Digo e a Nuxa estavam lá juntos conversando e tal. E a Lívia estava lá, precisando de uma vodka, só que não tinha vodka pra ela. Então, no momento em que todo mundo saiu da escola, ela viu uma pessoa, uma senhora, assim, muito simpática, ela levando uma criança
de 1 ano e pouco, assim, na mão. Aí essa criança, ela chegou, e daí quando ela... Era o filho da Al. E daí quando todo mundo tava saindo da escola, o filho dela foi lá e abraçou ela, assim, com tudo. E aí todo mundo, tipo, ficou assim, nossa, com pena, sei lá, pena, ou, todo mundo ficou, ai, fugiu a palavra agora, surpreso com aquilo, entendeu? E só que a Aula era uma pessoa muito fria, ela não quis abraçar aquela criança, era um menino. E aí a Lívia foi lá e foi falar com ela, porque, tipo, ela, mesmo que a amiga dela tivesse, sei lá, mentido pra ela, escondido um monte de coisa, ela foi lá e deu apoio pra ela por causa desse filho. E aí, a Al e a Lívia começaram a conversar de novo, né? Isso aconteceu em um dia, uma coisa muito louca, né? Isso aí que é uma história muito louca. E isso tudo aconteceu em um dia. Então, a, a Lívia chegou e falou pra Al, esse é seu filho? Ele é. Dela, esse é meu filho, não sei o que. Dela, que bonitinho, não sei o que. Começaram a conversar. E a Al começou a se abrir com a Lívia, porque que ela não tinha contato, que ela não queria magoar ela. Que apesar de tudo, ela valorizava a amizade das duas, entende? E então, daí passou um tempo, né? E ficou tudo na mesma. A Adele lá serviu de amiga por alguns instantes da Al. A Nuxa tava lá, dando em cima do Digo, as olhadas. E aí, no final, acabou que o Digo ficou com a Nuxa, né? Porque ela gostava muito dele. E ele, bom, ele, na verdade, o Digo é um baita de um safadinho. Por quê? Porque ele ficou com a Nuxa no final, mas ele ainda ficava de olho na Al, ficava de olho na Lívia, e também tinha uma quedinha pela Adele. Só que a Adele é assim, né? Ela não se liga a ninguém. Ela só quer saber de bebedeira, de festa, essas coisas, com todo respeito. Então, aí no final, a Al e a Lívia continuaram sendo amigas e tal. E a Al, ela se tornou também uma pessoa mais legal, mais assim, que tu pode chegar e conversar, uma pessoa mais aberta, assim. E elas continuaram sendo amigas. Daí elas três, quer dizer, a Lívia e a Adele, se deram conta que a culpa de tudo era do Digo, que era um baita de um safadinho, baita de um cachorro. No final ele acabou ficando com a Nuxa, porque a Nuxa, né, sabe como é que é a Nuxa, né? Quando ela tem uma chance, ela vai lá e fica. Mas ela também não era muito santa. E todos viveram felizes para sempre. E assim foi a história. E assim terminou a nossa novela mexicana. Ou não sei, eu não estou muito criativa hoje, mas espero que vocês tenham gostado do meu final, que eu tô aqui improvisando, né? Que esse daí eu aprendi no meu trabalho, vendendo cartão de crédito. Eu acho que vender cartão de crédito é bem mais difícil. Ah, e é isso, espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana tem mais vlog para vocês. Podem deixar críticas, sugestões e qualquer outra coisa no tópico. E é isso, um final bem podrezinho pra vocês, mas só pra não ficar em branco. F2 pra vocês, beijinho, bom domingo.